Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Hoje daremos continuidade ao assunto dos dons do Espírito Santo, em particular abordando os dons intelectuais. Cumprimentamos a todos, esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dentro do coração imaculado de nossa Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, como falamos, abordaremos hoje os dons intelectuais, que são os que mais contribuem para a oração contemplativa. E são eles os dons de ciência, entendimento e sabedoria, principalmente os dons de entendimento e sabedoria. Mas os três têm em comum o fato de nos dar um conhecimento experimental ou quase experimental, como alguns vão dizer, das coisas de Deus. Com eles, conhecemos as coisas divinas não pelo raciocínio, mas por uma luz superior, por uma espécie de experiência que temos das coisas de Deus e das coisas divinas, como falaremos daqui a pouco. Então, começando com o dom de ciência. Não se trata, obviamente, da ciência dos filósofos, ou mesmo da ciência teológica, aquela que se debruça sobre os textos para estudar a lógica dos raciocínios, para tirar conclusões de raciocínio. Na verdade, o dom de ciência é aquele que nos faz julgar retamente as coisas criadas com vistas ao fim sobrenatural. Esta é a definição do padre Antônio de Royo Marim. E esse dom de ciência, na verdade, ele nos dá a correta avaliação das coisas da presente vida com vistas à vida eterna. Você avalia aquilo, o valor que aquilo tem em relação ao seu progresso espiritual, por exemplo. Deus nos mostra algo do que é por meio da criação. Então, avalia o valor daquilo diante de Deus. Cada criatura é como que um sinal das perfeições divinas e por isso devemos adorar o que ela representa. Representa Deus. Se ela representa Deus, devemos adorar a Deus por ela. É nesse sentido. Quem teve muito proeminente isso, claro, foi São Francisco de Assis. O dom de ciência nos faz ver com prontidão e certeza o que se relaciona com a nossa santificação e com a dos outros. Ilumina sobre o estado da nossa alma e os seus segredos interiormente. Aquele conhecimento de si próprio e conhecimento das outras pessoas. Então, ele se trata de um conhecimento das coisas da terra com vistas às coisas eternas. Então permite que nós penetremos no fundo dos corações. Com isso, ensina-nos como tratar o próximo para a sua salvação. Então, por exemplo, um confessor enxerga o pecado no penitente. Ele vê o pecado e isso permite-lhe, inclusive, apontar o pecado, em alguns casos, como tivemos vários santos, um deles com certeza São Pio de Pietrelcina. Com isso ele pode até atuar pela salvação do próximo, né? Alertando sobre o certo pecado que ele não conhecia. O pregador, também pelo dom de ciência, conhecendo a necessidade que tem a sua plateia, os seus súditos, né, para quem ele está pregando, ele sabe o que deve dizer porque conhece os corações das pessoas. O diretor espiritual, também pelo dom de ciência, começa a conhecer coisas interiores dos dirigidos, né, e com isso consegue realmente orientar com muito mais propriedade. Muitos santos tinham esse dom de ciência de descobrir os pensamentos das pessoas, descobrir o que estavam pensando naqueles momentos. E isso já acontece também em várias passagens do Evangelho, por exemplo, em Lucas 11, onde o evangelista vai dizer: penetrando nos seus corações, disse-lhes Jesus. Ou seja, Jesus conhecia os pensamentos, penetrava nos corações. E isso é dado por esse dom de ciência, sempre com vistas ao bem, à vida eterna, para elevar a pessoa ou a nós mesmos a cada vez mais a vida santificada. O dom de ciência ajuda-nos a nos apegar das próprias criaturas, mostrando quão vãs elas são em si mesmas. Ou seja, começamos a perceber que as criaturas, todas elas, assim como nós, são nada diante de Deus. E são incapazes de fazer-nos felizes.
e até mesmo são às vezes perigosas, porque podem nos desviar do caminho se nós nos apegarmos a elas. Então, ter esse amor pelas criaturas, mas ao mesmo tempo desapego, a pessoa não fica apegada às criaturas. Isso é um ponto básico, inclusive no casamento. As pessoas casam pensando que aquela pessoa vai me fazer feliz. Ora, nenhuma criatura é capaz de nos fazer completamente feliz, nos satisfazer completamente. Pode até parecer isso no início, quando está apaixonado, depois, mais tarde, você vai dizer a sua felicidade está em encontrar-se com Deus, que só Ele pode preencher completamente o coração humano, né? O dom de ciência também ajuda-nos a relacionar-nos bem com as criaturas, servindo-nos delas como meios para levá-los a Deus. Não como uma coisa utilitarista, mas como alguém que pode nos ajudar, alguém que pode contribuir para o nosso progresso espiritual e até amando mais as criaturas, porque o amor de abnegação pelas criaturas também nos faz crescer espiritualmente. Para cultivar esse dom de ciência, devemos sempre olhar as criaturas e a criação com os olhos da fé, vendo naquilo uma emanação de Deus, uma emanação da obra de Deus, do poder de Deus. Também temos esses olhos fixos na causa primeira de tudo, que é o próprio Deus, de toda a criação, de tudo, desapegando-nos de todo o restante. São Paulo aos Hebreus vai dizer, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, ou seja, fixar o nosso olhar no Senhor. E isso faz com que cada vez mais nos apeguemos das coisas da terra e com isso cresçamos e também se desenvolva cada vez mais esse dom de ciência em nós. O segundo dom que falaremos hoje é o dom de entendimento, que se distingue do dom de ciência como? Ele faz-nos penetrar no sentido íntimo das verdades reveladas, sem contudo emitir juízo sobre elas. Ou seja, na verdade o dom de entendimento ou dom de inteligência, como alguns dizem, ele é um dom de penetração espiritual, mas dentro das verdades reveladas, das verdades de fé, que muitas vezes faz-nos compreender coisas misteriosas, ocultas até então para nós, e talvez não nos faça dar um entendimento total dos mistérios, mas faz ter a certeza que eles são, apesar de serem obscuros, eles são críveis, eles se harmonizam mutuamente. O dom do entendimento, ele nos dá aquele entendimento que começamos a ver a harmonia entre os mistérios, entre as verdades evangélicas, entre tudo que se diz, como existe uma harmonia total e que tudo caminha para a simplificação. O dom do entendimento se distingue da sabedoria porque a sabedoria, ela avalia as coisas segundo os princípios elevados divinos e não das coisas criadas. Então, o entendimento é essa penetração espiritual que apenas nos faz compreender. E tantas vezes acontece, né? Por muito que nós nos exercitamos ao modo humano ou pelo raciocínio, jamais poderemos chegar a plena perfeição e entendimento das coisas de Deus, né? Ou seja, para isso é indispensável a influência do dom do entendimento, da vida mística. A razão disso é muito simples, o conhecimento humano, ele é discursivo, faz composições, faz divisões, faz lógica, faz síntese, etc. e tenta concluir algo disso tudo, mas não o faz através de uma simples intuição da verdade, de uma revelação, ou seja, a pessoa estuda e não compreende, e um belo dia recebe uma graça e compreendeu quase que por milagre, podemos dizer assim, e é de fato milagre porque é algo sobrenatural que você recebeu naquele momento. Por isso, então, as verdades da fé não podem ser captadas em toda a sua pureza e perfeição, exceto por essa visão intuitiva e penetrante que nos dá o dom do entendimento. Então é por isso que tantas vezes estamos lá lendo a Bíblia, não entendo, ou uma passagem que sempre tive alguma dúvida, de repente veio uma luz e você entendeu e aquilo até te tocou, compreendeu com muito gosto aquilo, com profundidade. Isso é o dom do entendimento que produz. O dom do entendimento, então, pode ser definido como um dom que nos dá uma penetrante intuição das verdades reveladas, sem, contudo, dar-nos compreensão dos mistérios. Ele acaba não compreendendo totalmente o mistério, embora que alguns santos tenham até compreendido algumas coisas. Por exemplo, Santa Teresa diz que teve um entendimento da Santíssima Trindade, mas não conseguiria explicar para ninguém. Não consegue, de hipótese alguma, e mesmo que
tenta explicar, os outros não compreendem, ou seja, é algo que fica só dentro dela mesmo. O dom do entendimento revela muitas vezes o significado oculto, por exemplo, de coisas sagradas. Jesus na Eucaristia, a pessoa tem uma compreensão profunda do mistério da Eucaristia. Às vezes por trás das palavras, como eu falei das passagens da Escritura que você não compreendia, sentidos ocultos, por trás de sinais sensíveis, por exemplo, o batismo, uma compreensão do batismo como sinal de morte, de pecado, como São Paulo fez, faz-nos também, às vezes, captar realidades espirituais que estão ocultas em aparências exteriores, né? Por exemplo, os pastores, né, que vieram na manjedoura ver Jesus, vendo nele o Salvador do mundo. Ou seja, é uma realidade pequena, uma criança numa manjedoura, num lugar pobre, e aquilo ali é revelado para eles que ele é o Salvador. Então são coisas exteriores que acabam o dom do entendimento fazendo compreender. E também, através do dom do entendimento, enxergamos os efeitos que se contêm às vezes nas causas. Por exemplo, o sangue que Jesus derramou no Calvário, nele vemos a nossa purificação e reconciliação com Deus. O sangue de Jesus nos lavou, o sangue de Jesus nos salva. Ele tem esse significado, esse efeito, ou seja, a causa, a morte de Jesus, o derramamento do seu sangue foi a causa da nossa purificação e reconciliação. Não apenas porque lemos, mas porque compreendemos isso interiormente, como algo realmente experimentado. Também o dom do entendimento faz-nos às vezes ver a ação da providência nos acontecimentos exteriores. Aconteceu algo, entendemos que por trás disso, qual a intenção da sabedoria divina, da providência divina que permitiu ou até que enviou aquele acontecimento. Esse dom também nos mostra as verdades da fé com tal clareza que, sem nos fazer às vezes compreender a essência, confirma a nossa crença. Então, às vezes, mesmo não entendendo, mas acreditamos cada vez mais. Realmente por isso que ele atua muito forte sobre a virtude da fé. Em um grau mais elevado, ele também nos leva então a contemplar o próprio Deus, porque começamos, tipo assim, a admiração é tanta da sabedoria divina que esse entendimento nos dá, começa a ter esse sentimento de uma admiração sem tamanho, que nos ajuda muito também a oração contemplativa, a contemplação. Bom, já falamos, né, que pelo dom do entendimento se reforça justamente a fé, que passa a ser muito intensa e viva. Ela se torna cada vez mais uma fé viva, forte. E para cultivar? Bom, a atuação dos dons depende sempre inteiramente do Espírito Santo. Contudo, sempre podemos fazer algumas coisas para nos dispor, com a ajuda da graça, para essa moção divina dentro de nós. Então, ter uma fé viva e simples, uma fé de criança, que não fique questionando tudo, que não fique sempre, será que é assim mesmo? Será que Deus não está errado? Simplesmente leia e creia, ou escute de quem você sabe que tem fé e creia. Que peça com humildade a Deus para compreender as verdades divinas também. Quando há uma dúvida, mas não uma dúvida de questionamento, uma dúvida porque você não compreendeu, não que você não quer acreditar, você quer só entender como é que é para poder compreender. Novamente reconhecer a sua impotência, novamente aí a humildade sendo também algo relevante. Esse entendimento de fé de criança é que realmente o que Jesus quis dizer lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, quando ele agradeceu o Pai dizendo: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequenos. É a fé de criança que aceita a verdade da fé, e à medida que aceita, Deus também vai fazendo compreender cada vez mais, penetrando nesses mistérios. Nunca se revela absolutamente tudo, mas sempre vai se aprofundando nesses mistérios através do dom de entendimento. Por fim, o último dom que veremos é o dom de sabedoria. O dom que leva a caridade à sua última perfeição, à sua máxima perfeição aqui na Terra. Sendo que a caridade é a mais excelente de todas as virtudes, como falei várias vezes, que tudo deve rumar para a caridade, deve apontar para a caridade. Já se compreende então que, como é o dom de sabedoria que vai aperfeiçoar essa caridade, vai levá-la a essa perfeição, é saber que o dom de sabedoria realmente é também o mais excelente de todos. São Bernardo vai chamar o dom de sabedoria de conhecimento saboroso das coisas divinas.
ele faz com que a alma experimente uma inexprimível, né, suavidade e doçura. Então ele é um dom muito mais experimental do amor de Deus. E nele vão haver dois elementos: luz que ilumina o entendimento, ou seja, ele está conectado também com o dom do entendimento, porém existe o chamado gosto sobrenatural que age sobre a vontade. Existe então um experimentar, como diz, uma suavidade, uma doçura espiritual. Ele também está conectado com isso. É mais ou menos, podemos comparar como um raio de sol que penetra num ambiente. Ele é raio de luz que nos dá o entendimento e ao mesmo tempo ele é raio de calor que nos traz o ardor na vontade, ou seja, atua sobre o nosso intelecto e atua sobre a nossa vontade, sobre o nosso intelecto dando o entendimento, sobre a nossa vontade dando-nos um novo ardor. Como falamos, é o dom que aperfeiçoa a caridade, faz-nos discernir e compreender as coisas divinas por seus princípios mais elevados, leva-nos a saborear as coisas divinas. Então, sábio em geral é aquele que conhece as coisas por suas últimas e mais elevadas causas. Então ele sabe que aquilo está acontecendo não por uma causa imediata, mas às vezes por uma causa remota, distante, mas é muito mais elevada e muito superior, e é por causa dela que acabou acontecendo. Então, fora desse entendimento pelas causas mais elevadas, o conhecimento é muito vulgar, é muito superficial. Ele não é completo e muitas vezes equivocado. Então, as verdades, pelo dom de sabedoria, são conhecidas pelas suas causas mais elevadas. E a sabedoria nos faz amá-las e saboreá-las. Vejam o que Santo Tomás vai escrever a esse respeito na Suma Teológica. Aquele que conhece de maneira absoluta a causa mais elevada, que é Deus, se diz que é absolutamente sábio, enquanto pode julgar e ordenar todas as coisas segundo as regras divinas. Então, aquele que conhece de maneira absoluta a causa mais elevada, que é Deus, se diz absolutamente sábio. Então é julgar pelas coisas mais elevadas, que é o que o dom de sabedoria vai nos proporcionar. Provai e vede como o Senhor é bom, no sentido de que devemos ter sim a experiência de Deus. Essa doçura, como diz, esse ardor interior que é a própria experiência do próprio Deus. Isso é do Salmo 33. O dom da sabedoria dá aos santos o sentido divino, então, da eternidade, com que julgam todas as coisas. Dizia já São Luís Gonzaga: que valor tem isso para a eternidade? Ou seja, ele avalia sobre os princípios superiores, a eternidade. E pega a eternidade, então avalia uma coisa na Terra segundo esse princípio da eternidade. Que valor isso tem para a eternidade? Não tem nenhum, então não me interessa. Então ele pega o princípio, as coisas divinas, e avalia as coisas ou julga as coisas daqui da Terra segundo esses princípios e se pauta por esses princípios. A alma se torna então participante pelo dom da sabedoria do modo divino de conhecer as coisas, como o próprio Deus avalia as coisas da Terra. São Paulo aos Coríntios vai dizer: o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então ele vai exatamente na sabedoria de Deus. Ele torna Deus revelando a sua sabedoria para nós. Então por isso que ele também atua muito fortemente sobre a fé. Torna a fé não tanto mais penetrante, mas agora inabalável. A partir do momento que se experimenta essa presença de Deus, essa doçura espiritual de Deus em nós, a fé se torna inabalável, pelo conhecimento que eles chamam de quase experimental, que proporciona sobre as verdades reveladas também. O dom de sabedoria também confirma a nossa esperança, né? Depois de compreender e saborear o dogma da nossa incorporação em Cristo, que é um outro dogma, ou seja, nos sentirmos incorporados a Cristo, fazendo parte desse corpo místico com uma experiência pessoal. Como deixar de ter esperança? Como deixar de achar que um dia também estaremos com Ele, se tivemos já essa experiência na própria terra? E também o dom de sabedoria leva até o heroísmo, a virtude da caridade. Esse heroísmo da caridade é precisamente a finalidade do dom da sabedoria. E é a finalidade da nossa fé cristã, ou seja, nos aniquilarmos por amor, nos doarmos totalmente por amor a Deus e ao próximo por Deus. Então, ele faz assim nos liberar das ataduras humanas, dos amarras que temos aqui na Terra, e que recebamos uma atmosfera divina, que estamos imersos na sabedoria de Deus, ou seja, nesse pensar de Deus.
e com isso se acende o fogo da caridade e adquire muito mais força e muito mais rapidamente e em proporções até mesmo gigantescas. Esse é o efeito principal do dom de sabedoria. Além disso, proporciona a todas as demais virtudes aquele último traço de perfeição e acabamento, tornando as outras virtudes verdadeiramente divinas. Todo o conjunto das virtudes cristãs experimenta essa divina influência, todas as virtudes, porque também todas elas, como que a sabedoria abarcasse todas as outras virtudes, assim como a caridade também abarca todas as virtudes, a sabedoria também abarca todos os outros dons. É uma consequência dele aperfeiçoar todos os demais dons, o dom de sabedoria, é uma consequência inevitável do efeito anterior, porque ele aperfeiçoa também a caridade. Há então uma diferença entre o dom de sabedoria e o dom de entendimento. O dom de entendimento é o olhar do espírito. O dom de sabedoria é uma experiência do coração. O dom do entendimento é luz. O dom de sabedoria é amor. E com isso encerramos esse estudo dos dons do Espírito Santo. E terminamos com essa passagem do livro da sabedoria. Mas ao lado de vós está a sabedoria que conhece as vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo, ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que, junto de mim, tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba que vos agrada. Com efeito, ela sabe, a sabedoria, né? E conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim, minhas obras vos serão agradáveis. Era isso que tínhamos para conversar hoje, para tratar. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa mãe. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.